Olá, amigos, que bom estar de volta com vocês. Agora estamos na lição número 6 da nossa série desse trimestre especial, da lição da Escola Sabatina. Hoje, tratando do tema Ele morreu por nós. O tema, logicamente, como o título já informa, desta semana é a morte de Cristo e o seu significado para a promessa da vida eterna. E eu separei alguns tópicos para a gente conversar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre eles. O primeiro tópico é que a morte de Jesus foi uma morte prevista. Às vezes temos a ideia de que Deus foi pego de surpresa. Quando Adão e Eva pecaram, quando Lúcifer pecou antes, Deus foi pego de surpresa. Todavia, isso não é verdade. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 11, bem lá no início, ele diz que o plano da redenção, o plano da salvação, não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão e Eva. Ao contrário, como diz Apocalipse 13, verso 8, Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, nós precisamos entender que o sentido da Bíblia é que a morte de Jesus foi algo previsto, não foi o acaso. Isso demonstra a justiça, mas demonstra também o amor incomensurável de Deus por nós, os seus filhos. Então a morte de Jesus foi uma morte prevista. Segundo lugar, segundo título que eu daria à morte de Jesus, é que esta foi uma morte anunciada. Se você toma o Velho Testamento, né? Você tem os profetas, como por exemplo Isaías, no capítulo 53, embora alguns durante algum tempo não acreditavam que esse capítulo era direcionado à morte do Messias, mas ali tudo leva a crer que ele está falando de Jesus, está falando da morte de Jesus, o Messias, que viria e sofreria por nós, né? O próprio Jesus, né, em todas as suas falas, desde o início do seu ministério, ele predisse a sua morte. Tanto é que os discípulos não entendiam isso, não compreendiam, ou pelo menos não aceitavam essa ideia de que seu Senhor, de que o Cristo, se ele era o Cristo, como que ele morreria, como que ele sofreria? Porque na cabeça deles o Cristo viria para libertá-los do jugo romano, seria um Cristo político, seria um Cristo guerreiro e que iria libertá-los do jugo romano, não é? No Evangelho de João, Jesus destroça essa ideia quando ele diz assim, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Esse seja levantado aqui é levantado na cruz, é levantado na morte na cruz. Não é? Então, além da morte ser prevista, além da morte ser anunciada, a morte de Jesus, em terceiro lugar, foi uma morte significada. Ela teve sentido, ela teve significado. Cristo poderia ter desistido da cruz, ele poderia ter desistido de morrer, mas a sua morte tem um significado. E é por esse significado que ele morreu, que é salvar a humanidade, né? Na sua morte nós vemos a intenção de Satanás. O plano de Satanás era justamente acabar com tudo. Ele morre, tudo desaparece. Só que essa morte não era uma morte qualquer. Era a morte do Deus homem. Era a morte de alguém que veio para nos livrar do diabo, do pecado e da própria morte, né? Então, ele morre por nós. O clássico texto que me vem à mente agora é Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, a morte de Cristo é um golpe na sabedoria e na lógica deste mundo, né? Num mundo que diz que não existe um Deus, que não existe um sobrenatural, que não existe alguém que interfere nos negócios humanos, que não existe alguém que nos ama, que tudo isso é pantomima. Aí está a prova. O próprio Deus veio sofrer por nós na cruz do Calvário. A cruz revela não só o amor, mas a cruz revela a justiça de Deus. O pecado dizia que alguém tinha que morrer. E esse alguém não podia ser um sujeito pecador, porque ele morreria e morreria só por ele mesmo. Tinha que ser alguém perfeito. A oferta tinha que ser perfeita. Assim como nos sacrifícios do Antigo Testamento, os animais deviam ser perfeitos. Jesus é o sacrifício perfeito.
e a sua morte na cruz é a nossa única esperança de vida eterna. Então, amigos, pensem na cruz, pensem na morte de Jesus como algo previsto, pensem na morte de Jesus como algo anunciado pelos profetas e por ele mesmo, pensem a morte de Jesus como algo significado, não foi uma morte qualquer, não foi apenas um homicídio qualquer, mas foi algo para ser feito em nosso lugar. Há uma expressão da teologia que a morte de Cristo foi vicária, ou seja, vicária quer dizer em nosso lugar, nos substituindo, porque nós mesmos, se morrêssemos, não resolveria. A morte que nós sofremos é a morte do sono, ela não paga pecados. E, finalmente, podemos dizer que esta morte, ela nos salvou. Ela é a única esperança da vida e da vida eterna. Para a gente terminar, a lição de hoje foi bastante resumida. Eu faria uma pergunta aos meus alunos e conversaria um pouco com eles. E a pergunta é a seguinte: se Cristo morreu por todos, e é verdade, a morte de Jesus é suficiente para salvar a humanidade toda em todas as eras. Agora, se ele morreu por todos, por que nem todos vão se salvar? O clássico texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entra a questão de aceitar. O pecado entrou pelo livre-arbítrio. O homem pôde escolher, a mulher pôde escolher entre obedecer e entre desobedecer. A salvação também pode ser adquirida ou conquistada pela minha escolha. Ou eu aceito tudo o que Jesus fez por mim e estou salvo, sou declarado salvo, ou eu rejeito isto e morro na minha perdição. Então, se Cristo morreu por todos, por que nem todos vão se salvar? Um assunto para a gente conversar um pouquinho com os nossos alunos e levá-los à compreensão desse tópico. Um abraço, a gente se encontra aqui na semana que vem, se Deus quiser.